hoje eu trabalho com desenvolvimento de negócios, eu trabalho com consultorias online, alguns pontos ainda, algumas vezes trabalho presencial, mas o meu foco é online, né? Com a pandemia mudou muito essa questão da gente poder trabalhar online ou presencial. Algumas pessoas ainda acreditam muito que você precisa estar no local e eu não acredito mais nisso, porque durante a pandemia inteira eu consegui trabalhar de forma remota e tendo muito mais êxito, né? Diminuindo muito mais o custo para mim e para o cliente, e aí mudou muito isso. Então hoje eu me posiciono como reestruturo empresas familiares através de consultorias e mentorias online. É dessa forma que eu faço. E tem pessoas que vão falar, não, a minha consultoria é para qualquer empresa, seja. Outros falam, não, minha consultoria é só para mercados. Nós temos pessoas só focadas em mercado hoje, supermercados, né? Tem outras que são só para farmácia, tem outras que são para qualquer tipo de ramo e presencial. Depende, cada um tem o seu posicionamento, mas é importantíssimo hoje você ter esse posicionamento muito bem estabelecido, para você não ser uma commodity e a gente não falar de preço, a gente falar sobre solução, tá? Um outro ponto que a gente tem aqui é a gente falar de produto, a gente falar de mix, a gente falar de quais são as soluções que você vai prover, né? Então, ter esse mix muito bem refinado, ter o que de fato o meu cliente precisa, o que ele precisa, como ele precisa, né? Qual é a jornada dele é importantíssimo. Também já falamos em outro podcast, né? Em outro podcast isso, sobre o mix, né? Qual é a solução que você tem que trazer para o seu cliente, que você precisa ter isso muito certo, para você não oferecer coisas que ele não quer e não ter o que ele não quer, né? E muitas vezes abrir mão. A empresa familiar, muitas vezes ela começa, eu preciso ter lucro. Daí ela começa a escolher, então vamos comprar esse produto que está vendendo muito? Vamos começar a oferecer esse serviço aqui também, porque a senhora pediu, o outro pediu, e ele acredita que aquele é o caminho para ter mais lucro. Talvez lucro vai ter no primeiro momento, mas aquilo lá em lucratividade, uma empresa lucrativa, talvez não seja, né? A gente vai precisar olhar outros parâmetros para a gente conseguir, outros pontos para a gente conseguir falar se tem lucratividade ou não. Então é importantíssimo a gente definir esse produto, essa esteira, né? Essa esteira de soluções para o seu cliente. Logo em seguida a gente olha os processos, como entregar, como abordar, como vender, né? Como fazer um pós-venda, como desenvolver esse serviço, como produzir esse produto de forma assertiva, né? De forma otimizada, com eficiência, né? Seja eficaz, com eficiência, que a gente consiga fazer isso no menor custo possível, que nós conseguimos ter uma padronização de tudo, seja em produto e serviço, que se eu tirar uma pessoa hoje, a outra colocar, ela consiga em pouco tempo já replicar. A gente precisa de processos, né? Automaticamente a gente vai ver o último ponto são pessoas, né? Dentro disso. Pego muito esse parte de pessoas, como a gente vai trabalhar. Desde o ponto de a gente contratar, então assim, o que eu preciso ter para essa posição? O que essa pessoa vai fazer? Qual é o tipo de pessoa que eu preciso ter? Como eu vou medi-la? Qual é o retorno esperado? Qual é o prazo de tempo que eu preciso ter para saber se essa pessoa está apta ou não para essa posição? Quais são as metas? Tudo isso eu preciso transformar. E aí a gente tem metodologias para poder dimensionar essas pessoas. Então, dentro da minha consultoria, eu acabo trabalhando, né, essa parte de família, posicionamento, produto, processos e pessoas. Quando eu olho tudo isso, que é um diagnóstico profundo da empresa, automaticamente a gente vai para um planejamento estratégico e financeiro. Aí eu vou organizar esses pontos numa linha de tempo, entendendo uma otimização de todos os recursos que eu possa ter para ter a maior lucratividade. E aí eu começo a executar esse projeto, todo esse planejamento. E eu busco a maior lucratividade. Veja que do lucro eu só saía quanto eu faturei, retirei meu custo de despesas e é o que sobrou.
Quer aumentar o lucro? Aumenta o faturamento, né? Muitos falam, ó, aumente em 10 vezes o seu faturamento. Legal, isso é muito importante. Só que se eu quero ter lucratividade, uma empresa que tem um valor maior de marca, que tem um valor agregado, que tem um valor maior, eu preciso entender a lucratividade dela, tá bom? E aí, nesse processo, eu passo por essa metodologia, né, que eu trabalho, que é um F4Ps, mais o planejamento estratégico e financeiro até executar. Porque eu entendo que lucratividade, ela não é simples. Eu preciso mexer em diversos ponteiros, em diversos departamentos, com diversas pessoas, as minhas diversas soluções, trabalhar o meu posicionamento para eu poder agregar e ter mais lucratividade. Porque eu vou aumentar a minha receita, vou diminuir o meu custo, vou diminuir as minhas despesas, né? Vou criar mais penetração de mercado, vou me posicionar mais, vou ter mais retorno de tudo que eu fizer durante os processos, os diversos processos que eu tiver dentro da minha empresa. Então a gente acaba tendo essa visão de lucratividade que é muito robusta, né? Ela é muito, ela acaba sendo muito maior do que um lucro do mês ou um lucro do ano. Pode ser que eu tive durante o meu ano inteiro, de janeiro a dezembro, eu tive um lucro de 1 milhão. Mas a minha lucratividade, ela poderia ter sido muito maior, né? Qual é o índice de lucratividade? Você pode fazer isso em número normal, né? Então 2,7, ou eu posso falar que ele teve 27%, depende muito de cada pessoa, mas eu trabalho muito no percentual, né? Então eu divido aquele lucro líquido de 1 milhão por 10 milhões de faturamentos líquidos, né? Então de receita líquida. Então automaticamente eu teria 10% de lucratividade. Pô, legal, mas talvez eu poderia ter tido mais. Talvez eu poderia ter tido 12, 15, 20, 30 se eu tivesse trabalhado em outras camadas. E automaticamente, quando eu aumento essa lucratividade, eu estou falando que eu estou dependendo menos do crescimento em faturamento. Não é simples, né? As pessoas acham que é fácil ter uma empresa, poder vender. Não é. Depois de um determinado momento de faturamento, para você começar a atingir outros níveis de faturamento, eles são mais complexos, né? Eles são muito mais complexos, né? Então, a gente consegue, tendo foco na lucratividade, a gente consegue ser mais exponencial. A gente começa a ter uma otimização automática de tudo, né? Então, a gente começa a ter esse ser mais exponencial. Tudo que eu agrego em venda acaba me potencializando, acaba sendo mais exponencial no meu lucro, porque eu estou vendo a empresa como um todo, ok?